Olá pessoal, mais uma vez aqui no programa Voz do Servidor do YouTube. Retornamos para trazer algumas informações para os nossos associados e também para aqueles servidores que nos visitam na nossa página e são parceiros também. Primeiro de tudo, pedir que vocês compartilhem o nosso vídeo para os colegas, comentem, façam comentários aqui solicitando alguma informação, dê um joinha e acionem o sininho ali para que quando a gente fizer novos vídeos, esse vídeo seja compartilhado contigo. Pessoal, agradecer ao nosso patrocinador, Companhia do Chopp Gás Cancian, que está com uma promoção no mês de julho. Quem comprar uma recarga de gás concorre a uma nova recarga até o final do mês de julho. No final do mês de julho será feita esse sorteio, tá, pessoal? Também quem adquirir a recarga durante os meses de julho, agosto e setembro, ao final de setembro terá um sorteio surpresa do nosso patrocinador, nosso parceiro, patrocinador, Companhia do Chopp Gás Cancian. É um gás que está com um preço bem acessível, tá bem, pessoal? Bom, hoje vamos falar sobre as promoções. Novamente viemos aqui falar sobre promoções, só que hoje a gente vem com uma notícia bem melhor do que as últimas que a gente teve aqui. Como quem acompanhou viu que a gente estava buscando junto ao Poder Executivo para que fossem promovidos aqueles servidores que estão aguardando desde 2019, 20, 21, 22 e não tinha jeito de sair essas promoções. Foram feitas as avaliações pelas comissões e nessas avaliações as comissões chegaram a algumas conclusões nesse período de pandemia. Muitos tiveram falta, outros tiveram impontualidades, outros tiveram inassiduidade, mas muito por causa da pandemia. E isso, para que fosse resolvida essa situação, para não fosse penalizado o colega servidor que teve esses infortúnios durante esse período aí dramático que convivemos, no ano 2020, 2021, chegamos por bem a uma conclusão junto ao Executivo, ao Legislativo e também ao CIMUSB, de que se faria um projeto de lei, uma lei autorizativa que dispensasse a impontualidade, a pontualidade e a assiduidade do servidor nesse período. E assim foi feito. Ontem foi votado o projeto 100, número 100 de 2023, que autorizou essas promoções. Já foi para o Executivo provavelmente hoje ou amanhã já está promulgando esta lei e já tenho notícia que será encaminhado imediatamente ao Departamento de Pessoal, Recursos Humanos, para que seja feita uma folha suplementar ou que seja pago na próxima folha do salário. Então essa é uma boa notícia, resolvido esse impasse das promoções, todos serão promovidos, todos aqueles que estão aguardando serão promovidos, professores, servidores do quadro geral. Então parabéns a todos os envolvidos e agradecer aqui ao Executivo, ao prefeito que se sensibilizou com essa nossa reivindicação. Pessoal, também foi votado ontem o projeto que altera a Lei 802 de 1975. Essa lei foi promulgada, foi feita na época para o ex-prefeito João Carlos Mariesse Escobar. Neste ano de 1975 foi conveniado, o município de São Borja fez o convênio com o IP Previdência. Naquele período, o IP era a Previdência, era um plano de pensões e também de saúde. Depois de um tempo, em 1997, 98, o ex-prefeito Paulo Barão Maurer modificou esta lei porque o Instituto de Previdência dividiu, era Previdência e Saúde. A partir dali ficou saúde de um lado e a Previdência Social, aposentadorias, pensões e auxílios em outra lei. Como nós somos do município, nós não podíamos participar dessa Previdência estadual. Ou nós participávamos do INSS, da Previdência Geral,
ou se criava uma previdência própria. E foi isso que foi feito no ano de 2000, se criou a Previdência Municipal, o RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. E a partir daquele momento, nós começamos a contribuir para as nossas aposentadorias e pensões para o RPPS. Tá? E no momento que foi dividido o IP, o ex-prefeito Paulo Barão Maurer firmou um contrato com o IP Saúde, e nesse contrato se estabeleceu um percentual de contribuição, uma alíquota de contribuição fixa, que era 13%. 13% é a alíquota que a gente vem pagando desde 1998 até hoje. Quem que paga? 30% dessa alíquota o servidor contribui sobre todos as suas remunerações, né? Sobre o geral da remuneração. Por isso que tem professor que tem 2 matrículas e contribui pelas 2 matrículas, porque o contrato que foi feito na época, a proposta que o IP aceita é nesse sentido. Toda a remuneração que o servidor tiver no município, ele vai contribuir para o IP no percentual estabelecido. E o percentual ficou 30% para o servidor, que dava 4,26%, e 70% para o prefeito, para o executivo, que dava 8 e alguma coisa. Tá? Então, nesse sentido, agora veio uma nova proposta, até pela discussão que houve, né, da reforma do IP, da lei do IP, a alteração da forma de cobrança do IP Previdência a IP Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Lá se estabeleceu que será cobrado também dos dependentes, né, do cônjuge, dos filhos, daqueles que são dependentes do associado. Só que essa questão é lá com os servidores estaduais, né, militares, civis. Não é o nosso caso aqui do município, nem os outros municípios que têm esse convênio firmado por contrato de prestação de serviço. O nosso contrato é uma alíquota só. Nós não vamos, por enquanto, né, esperamos que continue, não há contribuição sobre os dependentes. Nós contribuímos sobre a nossa remuneração. Se eu ganho 1.000, eu pago sobre 1.000. Se eu ganhar 10 mil, eu vou pagar sobre 10 mil. Se eu ganhar 5 mil, eu vou pagar sobre 5 mil. Se eu tenho 2 matrículas, 2 de 1.000, eu vou pagar sobre as 2 de 1.000, 1.000 e 1.000, 1.000 mais 1.000. Então, e qual é a alíquota? Hoje, a proposta que veio e foi aprovada ontem, e nós estivemos conversando com o Executivo, sentamos à mesa com a Secretaria de Administração, com a consultoria jurídica, com o próprio prefeito, e lá nós acertamos que as alíquotas permaneceriam no mesmo patamar, 30% para o servidor, 70% para o município. Não mudou nada, não encareceu no sentido de cobrar mais do servidor e menos do executivo. Permanece as mesmas alíquotas, porém alterou o percentual. Antes era 13%, passou para 16%. Então, para o servidor vai dar uma alíquota de 5, alguma coisa lá, e para a prefeitura vai passar para 11%, 11 algumas coisas, alguma coisa lá. Então, nós entendemos que foi um bom negócio. O IP Saúde, muitos criticam, tem crítica do IP aqui de São Borja, né? O atendimento dos médicos, o atendimento hospitalar, as cobranças de diferença. Então, mas isso a gente fala que é uma coisa pontual, é em São Borja, porque a gente saindo de São Borja, indo para Santa Maria, Porto Alegre, os grandes centros, Pelotas, Passo Fundo, isso não ocorre, pessoal, não ocorre. E eu estou dizendo porque já usei o IP por muito tempo, tive problemas de saúde na família e nós usamos o IP por muito tempo e sempre muito bem atendido. Tá? Então essas queixas que nós temos aqui em São Borja, que não tem consulta, que tem que ter muito poucas consultas, tem que pagar diferença, isso é aqui em São Borja. Quem puder sair, ir a Porto Alegre, ir a Santa Maria, ir a Passo Fundo, Pelotas, os grandes centros, vai ver que essas diferenças não são cobradas, os exames são pagos, são todos autorizados, né? E aqueles que não são autorizados, o sócio paga e depois é ressarcido com no mínimo 80% do valor pago. Então
é uma situação que é muito benéfica. Então o valor vai aumentar um pouquinho, mas não vai acarretar aquela despesa muito grande para o associado. Tá, pessoal? Essas duas notícias que eu tinha que dar hoje. Uma notícia muito boa que são as promoções que vão ser corrigidas e vão ser pagas agora no final do mês, no início do mês que vem, no máximo. E também a correção do IP sem a cobrança dos dependentes, como é lá no estado. Queria só dar uma notícia aqui para aqueles servidores que se aposentaram no período de 2019 até 2022, 2023 e tiveram a retenção tiveram descontos do RPPS e não tiveram a devolução agora nessa relação que houve na devolução dos descontos indevidos. Já foi nomeada uma comissão, já tem uma comissão nomeada para avaliação e estudo desses casos. Tem que ser avaliado o servidor que se aposentou, se ele usou essa contribuição para se aposentar. Muitos que se aposentaram por idade usaram essa contribuição para somar lá na média. Quem se aposentou por proporcional ao tempo também usou. Uma aposentadoria integral, né, que se aposentou integralmente pela média, também vai ter possivelmente tenha sido usado para esse cálculo. Então tem que ser avaliado um a um todos os aposentados para depois aquele que não usou será devolvido esse valor. Tá, pessoal? Só tinha uma dúvida do difícil acesso. Recebi algumas solicitações de informações porque algumas escolas do interior têm uma linha, um trajeto do ônibus que busca os alunos muito extenso, mais de 60 quilômetros, e a escola fica a 50 quilômetros, então, ou menos de 50 quilômetros. O que vale, o difícil acesso que vale é a localização da escola. Se a escola fica até 50 quilômetros da sede do município, é 30% de adicional de difícil acesso. Se for acima disso, aí é 50%. Esse adicional, pessoal, não por que foi criado um adicional de difícil acesso? É para que o professor ou aquele servidor que trabalha possa se deslocar. É para ajudar no deslocamento, para pagar um ônibus, para pagar a gasolina, para auxiliar ele para chegar até a escola. Por isso a gratificação de difícil acesso. Porque é difícil de chegar, porque tem que usar carro, porque tem que pagar ônibus, então essa gratificação é para isso, para auxiliar o servidor nesse deslocamento. Tá, pessoal? Por hoje seria isso. Agradecer mais uma vez a companhia do Chopp Gás Cancian, que participa conosco aqui no canal. Dizer que ainda está correndo a promoção no mês de julho. Quem adquirir uma recarga de gás concorre a uma nova recarga no mês de julho. E quem adquirir uma recarga no mês de julho, agosto, setembro, terá um sorteio, né, um prêmio especial, sorteio especial lá no final de setembro. Pessoal, curta o nosso canal, né? Dê um joinha aí, compartilhe com os colegas, porque muitos colegas não se informam, às vezes não têm conhecimento dos assuntos que a gente fala aqui. Compartilhe com os colegas, coloquem nos grupos, comentem aí os assuntos que vocês querem que a gente fale aqui, ou o próprio assunto que a gente falou. Se ficou alguma dúvida, comente lá. Fiquei com dúvida sobre o que tu falaste no programa, que nós vamos retornar. E se inscreva no canal, principalmente, inscreva-se no canal ali, que depois será encaminhado, os vídeos todos vão chegar a ti, e o sininho ali, coloque no sininho, porque quando tocar o sininho é porque nós temos vídeo novo. Tá, pessoal? Grande abraço a todos.